Então, gente, aí nós temos também a nossa aula de geografia, não é isso? Então, a nossa aula de geografia é na página 144 até a 149. 144 até a 149. Então, vamos ver aqui, o conteúdo é sobre o crescimento da cidade. Então, vimos que a maior parte da população brasileira passou a viver em cidades, principalmente em grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos em grandes cidades, né? Urbano quer dizer cidades. Podemos dizer que isso ocorreu de maneira relativamente rápida, ou seja, foi ligeiro, e fez com que essas cidades crescessem de forma desordenada. Então, as cidades elas foram se desenvolvendo rapidamente. Aí aqui mostra uma imagem de uma cidade e essa mesma cidade, em pouco tempo, ela já estava, veja na primeira imagem, em 1950. A ilha está em primeiro plano e ao fundo a área continental. Aqui ao lado tem falando. Agora veja nessa outra imagem, vista de Florianópolis, Santa Catarina, em 2015. No primeiro plano está a ilha e ao fundo a área do continental. Veja o quanto essa cidade evoluiu em pouco tempo. Em pouco tempo ela cresceu rápido. Já na página 145, além de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, na página 145, continuando a nossa leitura, além de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e das capitais estaduais como Florianópolis, muitos municípios do interior também cresceram, recebendo os migrantes das áreas rurais e das pequenas cidades vizinhas. Isso ampliou ainda mais a rede urbana brasileira. As grandes, médias e pequenas cidades foram interligadas, sobretudo por meio de estradas, passando a depender umas das outras. Por meio dos mapas a seguir, observe como o crescimento urbano se deslocou em direção ao interior do país. Então, observando aí os mapas, nós vamos observar que nesse primeiro mapa, cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes em 1960. Já nessa outra imagem, esse outro mapa mostra cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes em 2010. O mesmo mapa em 1960, esse primeiro mapa. Aí o segundo mapa em 2010. O quanto essa cidade evoluiu. Então, esses pontinhos vermelhos, eles querem dizer e significa que são cidades, estão representando as cidades, esses pontinhos vermelhos. Aí abaixo tem umas perguntinhas. Duas perguntas. Primeiro, quantas cidades com mais de 200 mil habitantes havia no estado onde você mora em 1960? E quantas havia em 2010? Já na segunda perguntinha, a segunda pergunta é: compare os mapas acima, esses dois mapas, das regiões brasileiras, com o da página 40. Então, você vai lá na página 40 e faz essa comparação. Vai comparar esses dois mapas com o mapa da imagem da página 40. Então, você vai lá na página 40 e vai comparar esses dois mapas com o mapa que está lá na página 40. E vão responder a questão 1 e a questão 2. A questão 1, quantas cidades com mais de 200 mil habitantes havia no estado onde você mora em 1960? Então, você vai lá no mapa, esse mapa aqui, essa primeira imagem aqui, ó. Aí tá perguntando quantas cidades com mais de 200 mil habitantes havia no estado que você mora. Onde é o seu estado? Seu estado não é Pernambuco. Então, você vem aqui no mapa e veja o estado de Pernambuco. Tinha quantas cidades
com mais de 200 mil habitantes em 2010, certo? Então, aí responde a questão 1 e a questão 2. Agora, a questão 2, você vai ter que ir lá na página 40 para você comparar esses dois mapas com o mapa que tem lá, tá bem? Bem, gente, na página 146, aí nós vamos falar sobre os problemas das grandes cidades brasileiras. O rápido crescimento urbano no país criou diversos problemas que ainda hoje estão sem solução definitiva. Alguns problemas importantes. Primeiro, o trânsito caótico. Letra A, o trânsito caótico. O que quer dizer trânsito caótico? Trânsito caótico quer dizer, na maioria dos grandes centros urbanos do Brasil, o serviço de transporte coletivo é ineficiente. Não há ônibus, trens ou metrô em quantidade suficiente para transportar tanta população, o que resulta em atraso e superlotação. Por isso, muitas pessoas optam pelo meio de transporte particular, aumentando o número de veículos nas ruas e ocasionando imensos congestionamento. Então, esse é um problema, é um dos problemas das grandes cidades, o trânsito caótico, ou seja, é uma superlotação de pessoas no trânsito e, por conta disso, a quantidade de ônibus, metrô, são poucas para a quantidade de pessoas, as pessoas preferem ir com o seu próprio carro a um determinado lugar, ao trabalho, ou resolver alguma coisa, ir ao médico. E por conta disso, esse trânsito fica caótico. Agora, vamos ver as moradias e as infraestruturas precárias, que é mais um problema causado nas grandes cidades. Então, vejam, boa parte da população de baixa renda vive na periferia dos grandes centros urbanos, das grandes cidades. Muitas vezes, as residências encontram-se em área de risco, em área perigosa. Veja aí nessa imagem onde foi construída essas casas. Tudo isso por conta da população de baixa renda, que eles não têm condição de construir uma casa em um local seguro e bom. Aí ele tem que construir onde ele consegue fazer sua casinha, não é isso? Ele não tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, então aí ele vai construir sua casa num local que seja barato, que ele não tem muito dinheiro para comprar um terreno caro para fazer sua casa num local seguro. Então, constrói sua casinha em locais de risco, em áreas de risco, como encostas ou morros ou margens de rios e córrego. Nessas regiões de cidades é comum a falta de serviço e de infraestrutura, como rede de esgotos, pavimentação das vias e de iluminação pública. De saúde, como posto de atendimento médico e hospitais, além de creches e escolas em números suficientes para atender toda a comunidade. Então, isso aí acontece nas grandes cidades, que as pessoas não têm condição de construir suas casas em locais seguros e constroem suas casinhas em morros, que veja a imagem que mostra aí, em área de risco. Além deles construir essa casa em área de risco, eles não têm a iluminação pública, uma infraestrutura como a pavimentação e a iluminação pública, posto de saúde, escola para as crianças. Tudo isso é causado por conta da baixa renda. É isso? Então, aqui abaixo tem um quadrinho. Esse quadrinho diz área de risco. Área de risco quer dizer o quê? É um lugar em que
não é encontrada a construção de residências ou outras construções devido à possibilidade de desabamentos ou de inundações. Observe aí, as casinhas foram construídas nesse morro e se chover, for uma chuva grande, essas casinhas elas podem ser destruídas, né? Elas podem desmoronar aí de morro abaixo. Então, aqui prosseguindo na página 147, nós vamos falar sobre a poluição e o lixo urbano. Então, boa parte das grandes cidades brasileiras continua enfrentando sérios problemas ligados à poluição do ar, ocasionadas por gases tóxicos lançados pela frota de automóveis. Por conta dessa grande quantidade de carros e automóveis, então acontece os gases tóxicos lançados pelos carros, não é isso? Também pelas chaminés das fábricas ou pela queima de lixo. É alarmante também a poluição das águas dos rios por causa do lançamento de esgotos e rejeitos industriais. Além disso, o lixo gerado nas residências nem sempre tem um destino adequado. Muitas vezes é depositado a céu aberto e diretamente do solo, contaminando as águas subterrâneas. Então, é como Tia já explicou, que se você pegar um lixo e joga num local inadequado, como diz aqui, ó, muitas vezes é depositado a céu aberto e diretamente do solo, contaminando as águas subterrâneas. Então, você joga esse lixo num lugar inadequado. Quando chove, a água leva esse lixo para as águas subterrâneas, ou seja, para um açude, para um rio. E depois as pessoas vão lá, pegam essa água e vai utilizar na sua casa. Aí essa água ela está contaminada, porque ela tem lixo dentro, lixo das casas, não é isso? E aqui abaixo mostra as tecnologias para melhorar o trânsito. Então, tecnologia para melhorar o trânsito. Em 2016, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou o veículo leve sobre trilhos, VLT. Trata-se de um bondinho moderno que funciona a eletricidade e tem capacidade de transportar 300 mil pessoas por dia. Então, isso aí foi uma tecnologia para melhorar o trânsito, para não ter aquele congestionamento, para que não diminua a quantidade de carros nas ruas, para evitar a poluição do ar, né? Que o carro, à medida que ele vai funcionando, ele vai soltando uma fumaça, e isso são gases tóxicos lançados pelas frotas de carro, certo?